Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como estamos todos absolutamente necessitados de graça, de consolação, de renovo, de ânimo para seguir em frente, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse 21. E nós vamos ler do versículo 1 até o 8. É um texto um pouco longo, mas a gente vai ler todo. Apocalipse 21, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar a quantos estão necessitados de consolação do céu, de um abraço do céu. Que o teu nome no dia de hoje, Senhor, seja glorificado. Que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana onde o teu Espírito trará à luz todas as coisas ocultas das trevas. Que o teu nome em todas as coisas, Senhor, será glorificado. Ser o nosso advogado, ser o nosso juiz, e julga a nossa causa contra os nossos adversários, em nome de Jesus. Amém. Como a gente disse no início, todos nós estamos absolutamente necessitados de um abraço do céu. E o desejo do nosso coração é trazer uma palavra de consolação aos abatidos e contritos de espírito. E quem não está assim? Quem no meio do povo de Deus não está se sentindo assim? Nada mais alentador do que recorrermos a esse texto escatológico no meio das nossas lutas diárias, sobretudo nesses dias, que elas têm se intensificado muitíssimo. O texto está em um contexto que fala da nova Jerusalém celestial, dos novos céus e da nova terra. É consolador antever o que nos aguarda. E é absolutamente necessário que nós tiremos os olhos daquilo que é temporal, daquilo que é tangível, e coloquemos nas coisas espirituais. Precisamos fazer esse exercício de fé no nome de Jesus. Paulo, apóstolo, traduz esse sentimento dizendo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda consolação. Amém? O texto nos traz, primeiro, uma revelação da parte daquele que vive e reina eternamente. Versículo 5 ele diz: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que está presente conosco, o Deus que não nos deixa sozinhos um segundo sequer. Depois ele traz 4 promessas, versículos 4, 6 e 7, ele diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima,
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida, e o vencedor herdará tudo isto, e eu serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus. Há um futuro glorioso que nos aguarda, e o Senhor nos faça alcançá-lo no nome de Jesus. Em terceiro lugar, o texto traz uma sentença para os ímpios. Versículo 8 é uma palavra dura. Aí ele diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O texto traz consolação para os escolhidos, mas traz juízo vingador para aqueles que rejeitam sistematicamente ao Senhor. E aqui a gente traz algumas considerações sobre tudo que nós lemos. Primeira coisa que a gente discerne aqui, ou a primeira coisa que vem à nossa mente, é que não tem como não dizer um alto e sonoro aleluia diante de tudo que nós lemos. Estamos todos tão necessitados de consolação, de ânimo, de cura, de renovo. E queremos receber um abraço do céu. Quem não quer? Pois este é o único abraço que pode nos acolher e amparar, fazendo sossegar a nossa alma inquieta. Quanta inquietude nos nossos corações, quantas perseguições, quantas injúrias levantadas contra nós, quantas coisas temos visto e vivido nos últimos tempos. É preciso que as coisas se façam novas, e só o grande arquiteto cósmico pode fazer isto. Essa velha, deteriorada e caduca ordem precisa ter fim. Nada na terra parece ter conserto. Nunca a depravação total do homem se fez tão evidente em todas as instâncias. A única e efetiva cura é o Cristo, mas ele tem sido sistematicamente rejeitado pela absoluta maioria. Isso é um fato e é fácil constatar. Segundo lugar, os nossos corações têm doído ao olharmos para as instituições humanas total e irremediavelmente falidas. Não há uma só instituição que nos traga certo ânimo, humana não. A cada dia passamos por um grande sobressalto. Os homens têm se superado na sua impiedade. As notícias que têm nos sobrevindo dão conta de carnes contaminadas, verduras, leite, legumes contaminados, a água também contaminada, o solo, o ar. Ainda há o surgimento de doenças estranhas, pandemias, situações que a ciência tem desconhecido e tem assolado o planeta inteiro. Há uma inversão absurda de valores, o certo virou errado, o errado virou certo. Parece que há uma tendência para a simetria, o bonito é o torto, o desmantelado. A mentira e a corrupção têm imperado. Ninguém é poupado, nem as crianças, cuja mortalidade tem assombrado. E muitas vezes elas têm sido ceifadas por aqueles que deveriam protegê-las. A nossa mídia tem nos mostrado diariamente o último caso em pauta, que é o do menino Henri, que foi brutalmente assassinado pelo seu padrasto, sob o olhar conivente de sua mãe, o que é pior. Todos estão destituídos da glória de Deus. O que esperar, a não ser o juízo vingador de Deus para os obstinados, contumazes em suas práticas e posturas malignas? O Senhor tem sido escarnecido de todas as formas, e de Deus não se zomba. Em terceiro lugar, nunca as palavras do apóstolo Paulo, ditas a Timóteo, soaram tão reais e oportunas quanto em nosso tempo. Diz o apóstolo em sua segunda epístola ao seu filho na fé, Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Não é a manchete dos jornais, é a Bíblia Sagrada, é a contemporaneidade da Bíblia Sagrada. Qualquer semelhança com o que temos visto não é mera coincidência, é cumprimento das profecias bíblicas. Contudo, ergamos as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. Ou Jesus vai chegar, ou nós vamos encontrá-lo. Das duas, uma. Mas tudo está se cumprindo. O que nós aprendemos aqui, o que esperar? Primeiro, a quem recorrer senão aquele que tudo pode e tem promessas consoladoras para os seus? Sim, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. É nele que nós precisamos nos agarrar com todas as forças do nosso coração. Segundo, ele virá nos buscar e será assim, num abrir e fechar de olhos. E quanto àqueles que têm praticado toda sorte de impiedades, especialmente para eles, quando estiverem propagando que há segurança e paz, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como diz a palavra de Deus. Para os fiéis, no entanto, tudo se fará novo, haverá justiça e paz sem fim. E todos os sedentos de Deus beberão gratuitamente da fonte da água da vida. E o Senhor ainda promete: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E finalmente, a promessa é daquele que é fiel, verdadeiro, e está sentado no alto e sublime trono. Consolemo-nos com estas palavras, em nome de Jesus. Vamos orar pelas famílias, pela nossa igreja e por tudo que tem nos sucedido nos últimos tempos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos à Tua presença, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor visite os lares, que o Senhor visite aqueles que têm maquinado coisas malignas na calada da noite. Que o Senhor esteja operando maravilhosamente na vida de todos que têm Te buscado com toda a força dos seus corações, com os corações quebrantados. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, clamando a Ti, que o Senhor esteja purificando os nossos corações, limpando as nossas mãos, renovando as nossas forças e nos renovando, Senhor, a fé em Ti. Que seja assim em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.